Bem-vindo a você que está aqui me ouvindo. Bem-vindo à série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Eu sou a Suzane Zanetti, quero comentar com vocês que Elaine Zanetti é a curadora do nosso projeto, juntamente com o Eduardo Oliveira, que é o nosso mentor. E a gente está no episódio 8. Então, talvez você já está comigo aqui há 8 episódios e estamos justamente no nosso momento dessa pandemia, como a Carla mesmo comentou, e que é Vivências na Pandemia, nossa temporada. Já quero comentar com você, que está aqui me ouvindo, que ter convidado Carla Tiepo é uma questão, ou enfim, uma honra para nós aqui da Zanetti Coaching, né? Esse é o novo projeto da Zanetti, a gente já teve a oportunidade de estar com a Carla algumas vezes, e todas as pessoas, Carla, que participam do projeto, a gente chama de Inspires, porque de alguma forma são pessoas que inspiraram, né, a mim, a Elaine, a líder que nós somos hoje. E já vou aproveitando a te apresentar, mas de um jeito um pouco diferente. Quero te contar por que você foi e é uma Inspire para mim. Recentemente, fiz o curso de neurociência, ainda presencial, porque foi em fevereiro. Estava contigo. Foi a última turma. Fizemos a última turma. E naquele momento, a primeira vez que, embora eu já te conhecesse de outros momentos, foi a primeira vez que eu vi você em sala de aula. E realmente você, ao estar numa sala de aula, inspira a nós que estamos ali do outro lado, né? Porque você tem uma força, né? Um brilho no olho, com a questão da educação, enfim, né, de estar podendo influenciar pessoas que estão ali e fazendo uma coisa que, acho que outra coisa que me influencia, que para mim, de você estar fazendo uma coisa que você acredita. Então, eu acho que, assim, bacana eu poder contar para você alguns motivos pelos quais, né, fazem hoje você estar aqui. E você sabe que outra coisa que eu achei muito bacana, e daí não, eu já tinha te convidado, mas achei melhor ainda, vou até comentar, essa sua foto pequenininha, que daí você já me conta quantos anos eram, né? Porque eu vi que o pessoal ficou 4, 5, que justamente é uma foto da Carla ainda pequena, já com as coisas da leitura, com as questões da educação, já num momento onde, né, a criança já tinha provavelmente, né, todo um sonho, provavelmente um sonho aí, que nem você talvez soubesse, né? E daí você conta se a neurociência já explica isso. Mas, enfim, então vamos lá, sem delongas. Quero, então, apresentar de uma forma mais formal para vocês a Carla Tiepo, que, na verdade, é professora e doutora, né? É uma neurocientista brasileira e pioneira, né, em muitos cursos da área de neurociência. Então, Carla, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Quero que a gente possa começar aqui, né, com você nos comentando inicialmente, e essa é uma frase que não é minha, eu tirei do seu livro, né? Do livro Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender a Neurociência, que numa parte é colocado assim, ó, o salto da neurociência nesses últimos anos é muito evidente. Conte para nós quais são as descobertas que transformaram nossa compreensão sobre o ser humano e o seu comportamento. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, obrigada pela apresentação e pelo carinho em comentar coisas que são tão importantes para mim, né? Realmente, essa forma de dar aula, de transmitir conhecimento, é uma história de vida para mim. E eu era criança que, de fato, dava aulinha, né, para as bonecas, para os bichinhos de pelúcia. A brincadeira era a lousinha com o giz mesmo. Imagino que muitas pessoas tenham
tenham vivido essa mesma coisa, mas eu nunca tive a vocação de ser professora. Eu nunca fui para ensino superior para ser professora. Eu fui para ser veterinária, né? Eu sou veterinária de formação, mas a ciência me tomou no meio do caminho e depois eu descobri, no meio desse caminho, por causa da ciência, que eu também gostava muito de dar aula. Então, a minha jornada profissional é uma jornada de sustos, vamos dizer assim, né? Onde eu faço uma opção pela veterinária e depois descubro que não era aquele o caminho, que era o caminho da ciência, e depois um caminho para a vida professoral, para a docência, que também foi uma absoluta surpresa diante do meu plano. Então, não houve um plano de ser neurocientista ou de ser professora. Houve uma sequência de acontecimentos que são minha própria história. E isso tem tudo a ver com a pergunta que você fez, porque o que me encantou efetivamente na minha ciência foi justamente a potência que ela mostrava ter no início dos anos 90. Eu iniciei minha carreira científica em 1992. E esses 30 anos foram fundamentais, né, 28 anos foram fundamentais para uma verdadeira revolução do conhecimento. Essa revolução ela teve curso principalmente por causa da tecnologia. Nós passamos a empregar tecnologia de forma muito robusta para investigar o funcionamento do cérebro, que era uma coisa que até aquele momento nós não tínhamos acesso. Até os anos 80, a maior parte das investigações em neurociência se davam ou por conta dos pacientes que tinham lesões ou falhas de desenvolvimento, ou alguma questão de lesão ou de doença, e aí a gente estudava os sintomas e tirava conclusões a partir dos sintomas sobre como que cada parte do cérebro atuava na orquestra do comportamento, na orquestra do pensamento, na orquestra da inteligência, da memória, ou a gente investigava em animais, que obviamente tinham várias limitações das extrapolações possíveis, porque a gente não consegue estudar muitas das funções cognitivas e executivas do cérebro humano num animal. Algumas coisas a gente consegue, outras não são possíveis. Então a tecnologia, quer dizer, a gente poder pesquisar o cérebro humano normal, funcional, executando tarefas simples como escrever, ler, tocar um instrumento musical, pensar em alguma coisa, resolver uma tarefa de tomada de decisão dentro de um aparelho de ressonância magnética, dentro de um tomógrafo funcional, né, um PET scan, ou fazendo um eletroencefalograma de mais qualidade, com mais refinamento, foi fundamental para que a gente pudesse dar esse salto de conhecimento que esses 30 anos não trouxeram. Então, a neurociência, que era um conhecimento aplicável à medicina, aplicável ao conhecimento médico, e é por isso que eu estava lá, né? Porque tem umas coisas muito interessantes que as pessoas dizem assim, um veterinário vai assumir o Ministério da Saúde para fazer imunizações, que absurdo, um veterinário, né? Mas as pessoas não sabem que os veterinários são profissionais da saúde, tanto quanto os médicos ou os enfermeiros. A gente tem conhecimento muito forte de saúde pública, né? É o veterinário quem atua em todas as zoonoses, então a gente não tem raiva, a gente não tem uma porção de quadros bastante perigosos por causa dos veterinários. Então, o veterinário ele é uma figura da saúde e é por isso que eu estava ali, fui professora da Faculdade de Medicina, mas num dado momento a história toda mudou de figura, porque quem estudava sobre o cérebro passou a ser capaz de entender sobre dimensões do ser humano que até as próprias ciências humanas tinham dificuldade de endereçar, tinham dificuldade de invadir, de abordar. As ciências humanas elas são vastas do ponto de vista teórico, mas elas têm limitações do ponto de vista experimental. É muito difícil você montar um experimento para investigar sobre a subjetividade humana dentro de uma perspectiva dentro da sociologia ou dentro da antropologia. Então, as ciências humanas elas são muito mais pautadas em construções teóricas do que efetivamente em investigações como as ciências naturais fazem. E aí as neurociências embarcam, né, esse conhecimento, podendo construir um arcabouço teórico robusto até mesmo para as ciências humanas ampliarem suas discussões, né? Então, é por isso que eu sou neurocientista, tendo, afinal, começado de um jeito totalmente diferente, e é por isso que a neurociência é tão importante no século XXI, porque não é uma invenção do tipo, tiraram isso de um saco de, né, sabe, saco de surpresas, começou a aparecer neurocientista saindo de tudo quanto é buraco da Terra.
mas é porque é conhecimento novo, e esse conhecimento novo encantou a muitas pessoas que trabalhavam nos anos 90, nos anos 2000, e que se especializaram nisso. Pra você ter uma ideia, hoje, o congresso mais importante da minha área, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, reúne cerca de 35, 40 mil neurocientistas. Então, é uma coisa bem importante, é um congresso que acontece todos os anos, portanto, não é uma ciência qualquer, é uma ciência muito estruturada hoje, com um grande conhecimento sobre o ser humano, que, com certeza, deve ser aproveitado para que a gente entenda, inclusive, as nossas demandas numa sociedade tão caótica como a nossa, né? Então, algumas pessoas perguntaram ali o tema da nossa live, então nós estamos com o tema de liderança e neurociência. A Carla contando aqui um pouco essa questão dessa potência da neurociência. E daí eu queria aproveitar ainda, juntando essas duas coisas, Carla, antes da gente ir para aquelas perguntas, né, da sua experiência como líder, como que para você a neurociência influenciou na líder que você é hoje? Principalmente a gente falando, por exemplo, porque não vamos falar de tantas coisas, né? Afinal, é uma live. Mas acho que assim, o que eu mais ouço falar e que mais vejo como importante é a questão de hábitos, né? Talvez, se você puder contar um pouco, né, da líder que você é hoje, o quanto a neurociência influenciou, ligada a hábitos, a vícios, né? E, enfim, que são coisas que eu acho que você fala de uma forma muito, muito preciosa, muito, muito incentivadora até para nós, né? Em momentos de Bom, mudança. eu diria para você que a neurociência ela é importante para todas as esferas da minha vida, né? Seria injusto eu dizer que é apenas meu papel como líder dentro daquilo que a gente hoje tem, né, que liderar e que tem como função fazer algumas coisas seguirem adiante. Isso com certeza sofreu grande suporte do meu conhecimento sobre neurociência, mas eu uso neurociência em absolutamente tudo na minha vida, porque a neurociência estuda o comportamento humano e estuda a forma como as pessoas se comunicam, se relacionam, interagem e quais são as regras de análise, de convivência, todos os processos relacionais são muito bem estudados também pela perspectiva neurocientífica. Por quê? A neurociência ela praticamente invade o inconsciente humano, invade a abstração, invade a intuição, invade as questões da criatividade. Quer dizer, o que até então a psicologia, ou a antropologia, ou a sociologia consideravam como uma grande caixa preta, né, no sentido de que o que acontece no cérebro a gente não consegue endereçar porque é muito complexo e, de verdade, as regras da psique não dependem do cérebro, isso é uma fala importante dentro da psicologia. Hoje a gente sabe que se você conhece o cérebro, você, não vou dizer que você conhece todos os mecanismos, mas você tem uma visão sobre os mecanismos e sobre os processos que geram comportamento, que geram interpretação, comunicação, de uma outra natureza. E isso, para mim, é um conhecimento de grande valia, né? Eu nunca fiz um curso de liderança. Eu me tornei uma empresária por circunstâncias. Eu comecei a vender os meus cursos, as minhas consultorias, as minhas palestras, e o tamanho que a coisa tomou me deu a entender que eu poderia promover mais recursos e mais faturamento mesmo para sustentar mais vidas, mais famílias, mais pessoas. Então, eu empreendi com esse objetivo de espalhar riqueza, vamos dizer assim, né? De compartilhar riqueza com mais pessoas. Porque eu percebia que a gente poderia crescer juntos. Mas eu nunca tive um curso nem de empreendedorismo, nem de liderança. Eu pegava os conteúdos gratuitos do Sebrae, né? E as pessoas falam assim, quanto que você investiu para começar os seus negócios? Exatamente zero, porque eu não tinha dinheiro para investir, eu era uma professora, né? Uma professora universitária que, como todo mundo sabe, vende almoço para comprar janta nesse país, né? Então, é uma carreira difícil, é uma carreira muito suada, muito gostosa, muito prazerosa, mas muito suada. Então, eu não tinha dinheiro nenhum para investir. Tudo que eu usei para convencer as pessoas para estarem comigo, para comprarem meus projetos, então, no comercial, no relacional, na liderança,
tudo isso é neurociência pura. Então, quando eu levo neurociência para uma consultoria minha, não é para dizer assim, eu acho que isso está certo. É para dizer assim, eu já fiz isso dar certo. Né? Hoje a gente tem 5 negócios aqui que todos rondam em volta da neurociência, mas tem uma editora, tem uma consultoria, tem uma empresa voltada para educação, tem um negócio voltado para cursos, e ainda tem até uma empresinha de varejo, né, que busca vender neurociência como uma forma de entretenimento, né, que chama-se Design Myself. Então, a gente, praticamente tudo o que eu fiz porque eu conheço neurociência. Eu não aprendi a liderar em nenhum outro lugar que não fosse dentro do meu conhecimento neurocientífico. Então, vamos aproveitar que você começou a contar da empresária que você acabou se tornando. E eu vou aproveitar, eu vou fazendo algumas perguntas, mas também vou ver que já vi que estão chegando perguntas, então vou mesclando, vamos fazer um episódio da série Leader Experience diferente, né? Que normalmente eu faço todas as perguntas e depois, né? E às vezes não dá tempo e quem está aqui quer te ouvir, na verdade, Carla. Então, a primeira pergunta, antes da gente ver o que o pessoal está escrevendo aqui, Carla, qual a palavra ou frase que te define como líder? Eu fiquei pensando bastante nessa pergunta, né, que você tinha me mandado, e eu acho que a palavra que me define como líder é ousadia. Eu tenho muita ousadia. A frase eu achei um pouco mais difícil, mas a palavra ousadia é isso, porque muitas vezes a gente está diante de alguma coisa que parece difícil, parece impossível às vezes, eu digo, vamos tentar. Mesmo que a gente erre, é melhor a gente errar tendo feito, tendo ousado, tendo tentado, do que não. E eu estimulo as pessoas que trabalham comigo a serem ousadas, a buscarem novos recursos, a pensarem em coisas diferentes. Então, muito do que a gente faz aqui é pura ousadia, viu? Essa é uma boa... É um bom incentivo, né? Ainda mais nesse momento que a gente está tendo que se reinventar, né? Se não formos ousados, eu brinco assim, que se eu fosse esperar eu estar fazendo uma live, uma gravação perfeita, eu não teria começado. Então, já estamos no episódio 8, né? Acredito no que eu estou fazendo e vamos lá. É isso aí. A gente aprende fazendo, né, Suzane? Então, isso se não tentar, não faz. É uma das coisas que eu ouvi muito você falar. Então, olha, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Tati Oliveira. Carla, com a evolução da tecnologia e as infinitas oportunidades de aprendizado hoje disponíveis, como você enxerga o processo de aprendizado no futuro? Seremos autodidatas? Eu diria que é pouco provável que a gente migre para um formato de autodidatismo puro. E vou dizer por quê. Porque esta relação do professor com o aprendente, ela é uma relação que está muito ligada no papel do modelo. Eu preciso ver alguém usando aqueles conhecimentos para que eu me encante com eles. Eu preciso ver alguém que se beneficia daqueles conhecimentos para que eu considere aquilo de fato importante. Porque fora disso, eu só vou procurar respostas para as minhas perguntas. E às vezes eu, como aprendiz, não fiz as perguntas certas ainda. Eu ainda não consegui formular as perguntas, eu não tenho maturidade sobre o problema. Então, se eu for esperar que as perguntas apareçam, às vezes isso vai me limitar a ficar numa superficialidade. E o mestre, o professor, o mediador, qualquer nome que você queira dar para isso, é a pessoa que estimula a mergulhar. E te estimula a mergulhar mesmo em águas turvas, onde parece que não dá para ver. Né? Essa coisa que eu falava da própria ousadia. Cara, acredita, vem que você vai entender, vem que você vai conseguir. Quantas vezes eu não tive alunos, seja na faculdade ou seja nos cursos fora da faculdade, né, os cursos extra, como esse que você fez, em que as pessoas dizem assim, isso não é para mim, isso é muito difícil. Eu acho que neurociência não é para mim. Ai, que coisa complicada. E eu dizia, vem comigo, você vai ver o quanto que isso é interessante, o quanto isso é curioso. Por enquanto, não se preocupa com os nomes, não se preocupa com os detalhes. Né? Falei isso para você, não falei isso, Zé? Não se preocupa com os detalhes, apenas se divirta com o conhecimento. A hora que a pessoa vê, ela já está inteira mergulhada. Então, o mestre ele tem esse papel. Agora, o formato de interação com o mestre,
aí ele pode ser muito variado. Aí eu acredito em vários formatos, tá? Eu recentemente tô assistindo até, só que é muito ruim porque eu não sei falar o nome do negócio, porque é uma série provavelmente feita em algum país nórdico, que eu também não consegui descobrir ainda, mas chama-se Kurzakt, você vê, ó, Kurzgatz. Não dá para pronunciar, certo? Mas você vai falar assim, por que você está contando isso para gente? Porque esse grupo é um grupo de cientistas que trabalham com animações e que ensinam coisas de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Você aprende coisas científicas da mais profunda dificuldade, complexidade, de uma forma leve, de uma forma interessante, de uma forma que te seduz. Então, esse, para mim, é o futuro da educação. Ao invés da educação ser um momento formal, difícil, cheio de hierarquias, cheio de relações ruins, onde tem avaliação, onde tem nota, onde tem esses processos todos que a gente coloca nas nossas crianças, nossos jovens e os nossos adultos para viverem, a educação vai se transformar em uma espécie de lazer. E quando isso acontecer, nós estamos salvos. Né? Quando aprender for uma forma de diversão, for uma forma de prazer, como é para uma criança pequena. Né? Você falava da foto de eu pequenininha lendo, para mim ler era um prazer. E tudo bem que fosse num gibizinho, porque a gente aprende a ler do mesmo jeito, né? E aí é muito, muito importante que a gente faça esse processo com as crianças, porque a gente tem um hábito horrível de dizer para as crianças assim, você tem que ir na escola, essa é a única obrigação que você tem, essa é a única coisa que você tem que fazer, eu vou trabalhar e você vai estudar. Que papo é esse? A escola não é um dever. O aprendizado não é um dever, é um direito. E justamente porque parece dever, a gente está vivendo hoje no nosso país e em outros, que não é só no nosso, uma coisa que eu chamo de ignorância estrutural. Porque essa falta de profundidade nas discussões, essas polarizações, essa falta de conhecimento, ela nos afeta diretamente. Nos afeta na hora de votar, nos afeta na hora de posicionarmos politicamente, economicamente, né? Isso nos traz tantos prejuízos. E o tempo inteiro as pessoas dizendo, você tem que estudar, você tem que... Não, cara, aprender é um prazer. Saber mais do que você sabia ontem é um prazer. Ninguém acha ruim aprender. As pessoas acham ruim os processos de aprendizado. Então, nós precisamos cuidar desses processos. E eles precisam cada vez mais mostrar essa cara de prazer que eles têm mesmo. Então, quando as pessoas vêm assistir minhas aulas, seja ao vivo, seja pela internet, né? Às vezes eu dou 8 horas de aula, você teve uma experiência dessa, né? Você ficou 8 horas de aula comigo, as pessoas falam, nossa, como é que eu vou aguentar? No final tá todo mundo dizendo, já acabou? Cara, você não quer jantar com a gente? Porque as pessoas querem continuar falando daquilo. Eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Deixa eu descansar que eu tô 8 horas falando, né? E por quê? Porque para mim é um prazer. O conhecimento é um prazer, não é uma obrigação. Eu vou dar aula ou não vou dar aula por obrigação. Eu vou dar palestra ou não vou dar palestra por obrigação. Quando eu estou falando de conhecimento, quando eu estou falando de saberes, quando eu estou falando da investigação, né? Da gente fazer uma investigação sobre alguma coisa, para mim é prazer. Eu não consigo ver isso como um pesar, como alguma coisa pesada. Isso vem lá desde quando eu era pequenininha, porque eu venho de uma família onde conhecimento é uma forma de prazer. Onde as pessoas falam, eu gosto de almoçar na sua casa, eu gosto de almoçar com seus irmãos, porque não tem papinho do tipo, você viu o que a fulana fez, o que ciclano fez? Não, a gente só fala de coisas interessantes, coisas que acrescentam uns aos outros. Eu falo da minha experiência profissional, meu irmão fala da dele. Eu estou até tentando montar... Tem que convencer eles, né? Mas eu queria fazer um podcast que ia se chamar Conversas de Família, onde eu ia entrevistar meus familiares. Vocês iam ver que barato que é. Eu imagino. Até o que você está comentando, me veio uma frase sua que você diz assim, que não existe transmissão de conhecimento, existe construção de conhecimento, né? Então, na verdade, aprender é construir, né? E a gente constrói também na coletividade, né? Porque as pessoas são fonte de experiência para nós. Então, imagina uma sala de aula interessante, com várias pessoas debatendo, como é rico. Te leva isso, além, né?
Como é rico isso. Aham. Carla, aproveitando ainda, então, a gente conhecer desculpe, a líder que você é, como a gente pode saber se somos um bom líder? Essa é uma pergunta boa. Sabe por quê, Suzane? Porque a liderança ela é alguma coisa que acontece na relação. Então, você é um bom líder quando você está, ao mesmo tempo que incomoda, acolhe. O líder, ele incomoda e acolhe. Ele provoca, ele instiga, ele empurra e abraça. Por quê? Ele instiga que a pessoa ouse, que a pessoa faça, que a pessoa traga o seu melhor, mas ele, na hora que tem o resultado, ele trabalha como eu falo, trocar a vida de goleiro dos seus liderados por vida de artilheiro. Quem conhece um pouquinho de futebol sabe que o goleiro é aquele indivíduo que tem que catar todas as bolas. Se ele tomar um gol, ele vai para a capa do jornal como o maior frangueiro da história. Né? Se ele só vai ser comemorado mesmo se ele pegar aquela bola de mão trocada nos 45 do segundo tempo. Eu não quero vida de goleiro para ninguém. Eu quero vida de artilheiro. O artilheiro chuta 10 vezes no gol. Faz um gol só. E todo mundo comemora. Né? Então, eu estimulo, empurro, instigo. Não deu certo? Vamos de novo. Não deu certo? Vamos de novo. A hora que você fizer o primeiro gol, a gente vai comemorar como se você tivesse feito de primeira. Como todo bom artilheiro tem o prazer de ter. Né? Então, é muito importante a gente instigar, não é para, ai, amigo, toca aqui, abraça, vamos tomar uma. Não é isso. Instiga, provoca, questiona. Né? Você é o indivíduo que é o questionador da parada. Você quem está trazendo as questões, está trazendo as provocações. E quando você provoca, os outros também aprendem a provocar. Então, fica uma equipe provocativa. Agora, acolhe. Porque nem sempre todo mundo vai ter bons resultados. Então, você tem que estar pronto para acolher o erro. Esse, para mim, é o bom líder. Então, como é que você reconhece se você está sendo um bom líder? Se você percebe as pessoas ousando, tentando e buscando colo quando precisa. Dentro disso que você está falando, acho que a gente pode entrar numa outra pergunta que nós duas gostamos, que é tem como a gente perceber um líder ausente e um líder presente, né? O líder ausente, em geral, ele está mais preocupado com a sua própria liderança, né? Seja quem quer que seja essa própria liderança. Eu, às vezes, me pergunto quem são os meus líderes, né? Quem me lidera? Porque, afinal de contas, eu estou ali no topo da minha estrutura. Mas eu tenho alguns líderes. Os meus clientes são meus líderes, né? Os clientes que compram os meus serviços, seja nas consultorias, sejam os meus clientes de varejo mesmo, dos cursos, são espécies de líderes do meu dia a dia. Eu preciso estar antenada com eles, eu preciso fazer as coisas da forma como eles gostariam de ser atendidos, né? Então, um líder ausente é aquele que só olha para fora, só olha para cima, só olha para fora. E o líder presente é aquele que distribui sua atenção de forma homogênea entre a liderança dele e os seus liderados. E quando ele tem outras escalas, como é meu caso, que eu tenho líderes abaixo de mim, que tem outros liderados embaixo deles, estimular nestes líderes que eles olhem para baixo e não para cima. Não forçar a sua liderança imediatamente inferior a atender você primeiro. Estimular a atender primeiro os próprios liderados deles. E depois atender você. Né? Porque quanto mais a gente sobe numa escala hierárquica, mais a gente quer ser paparicado. Isso é a pior coisa que o líder deve fazer. Ele não pode ser paparicado. Muito pelo contrário. O líder é o último a comer, o líder não usa o banheiro premium, o líder não come no refeitório premium, ele não para na vaga diferente, porque toda vez que isso acontece, fica claro que essa liderança está sendo desejada não pelo serviço que vai ser prestado, mas pelo poder que ele vai usufruir. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando um líder almeja posições de liderança para poder usufruir de poder e não para se doar ao trabalho, não se doar ao projeto. Existe um projeto, qualquer empresa é um grande projeto e é um ambiente artificial. Então, o bom líder é aquele que entende que a empresa é um ambiente artificial construído para gerar lucratividade, produtividade e
esse lugar tem que ser ocupado por alguém que esteja engajado com esse projeto, de verdade. Né? Tem gente falando aqui, liderança é serviço, não é usufruto, não é conforto, não é ficar de boa. Falar, tem a ver com ego puro. E geralmente é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que se sente como um impostor, quando ele assume posições, quando alguém dá poder para ele, ele fala, pronto, agora é hora de eu mostrar que eu não sou tão ruim quanto todo mundo pensa que eu sou. Né? E aí é que ele enfia os pés pelas mãos. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, daí eu queria conectar com uma coisa que me veio do que você está falando, que a gente já está falando de armadilhas, né, Carla? Armadilhas que você, todos nós estamos sujeitos. Então, só conta se essa já é uma das armadilhas que você citaria e se tem outras armadilhas. Eu acho que essa é uma armadilha muito grande, assim, e que pega todo mundo. Que é esse negócio de... A gente vê muito isso, por exemplo, na medicina. A medicina é um lugar, eu vivi com médicos 30 anos da minha vida, então eu sei exatamente como que as relações vão se dando. Quando o médico ele termina a faculdade, ele já se acha bem um semideus ali, né? Ele já botou o estetoscópio no pescoço, e isso é uma forma dele se proteger. Porque o médico ele é colocado em situações muito vulneráveis. Então ele se protege, né, naquela roupagem, naquela posição, etc. e tal. Aí ele chega no R1, no primeiro ano da residência. Ele é o cara que vai carregar piano. No R1 ele carrega piano, ele faz as piores coisas, ele tem que tratar de pacientes que estão naquela situação horrível, é o cara que vai fazer sutura, é o cara que vai passar visita, é o cara que está carregando piano, como se diz. Quando ele vai para o R2, ele já começa a bater no R1. Já começa a dar ordem para o R1 como se ele nunca fosse um R1. A hora que ele vai para o R3, então, a hora que ele vira professor ou que ele vira chefe de uma equipe, pelo amor de Deus, aí todo mundo tem que correr atrás dele. Isso é típico de uma estrutura militarizada, de uma estrutura onde você sofre quando você está lá embaixo e daí você faz as pessoas sofrerem. Só que isso não cabe para um ambiente corporativo. Porque o ambiente corporativo não é construído para se tornar uma estrutura hierárquica. Não foi para isso que ele foi montado. Ele é montado para outro fim. O ambiente corporativo é uma empresa que produz coisas ou serviços, vende e fatura em cima disso que produz. Portanto, a organização tem que ser favorável ao que vai ser feito. Então, é muito comum você ver líderes que nunca fizeram um relatório e mandam os outros fazer. Ele é o primeiro que tem que fazer. Verificar todas as dificuldades, verificar todos os entraves, para poder sanear antes de pedir para outra pessoa fazer. Agora, como fazer relatório é um saco, eu nunca vou fazer esse relatório, sempre vou mandar outros fazerem. E às vezes você faz as pessoas fazerem relatórios de 40, 50 páginas que você nunca vai ler. Por que você faz isso? Apenas para subordinar alguém a um trabalho árduo, a um trabalho que mostra que você tem poder? Por que esse exercício de poder? Aonde que isso vai te levar? Né? Então, essa é uma armadilha. Agora, existem algumas armadilhas. Né? Essa do ego, do poder, é uma só delas. Tem uma outra muito importante, que é você nunca se deixar abalar pelo resultado ruim e pegar essa pressão e distribuir para baixo. Isso eu vejo muito acontecer. A equipe toda é responsável pelo resultado. A equipe toda é responsável pelo resultado, é verdade. Mas você, como líder, tinha mais chance de orquestrar esse trabalho para que o resultado fosse alcançado. Então, o primeiro responsável pelo resultado não ter sido alcançado é o líder. Ele não pode distribuir essa culpa. Ele, ao assumir essa culpa, ele não vai pegar o chicote e ficar se autoflagelando. Ele vai sentar na mesa e vai verificar onde foi que ele errou. Vai verificar como é que ele arruma isso. E esse é o processo de aprendizado do líder. Ele também passa por isso. Quando ele apenas distribui a culpa e diz, fulano não fez, ciclano não sei o que lá. Fulano não fez, mas você estava lá na hora que fulano não fez para você dizer para ele, cara, se você não fizer isso aqui, as coisas vão se complicar. Porque se isso aconteceu, quem sabe essa pessoa não é a melhor pessoa para o seu time. Você também tem que ter esse bom senso. Mas se você manteve a pessoa ali, se você está bancando a pessoa ali, você aguenta a responsabilidade junto com ela. E o que geralmente eu vejo, o resultado é ruim, distribui lá para baixo. O resultado é bom, o louro é meu.
É, Parece aluno que quando tira a nota baixa foi o professor que deu, mas quando ele tira a nota alta foi ele que tirou. Isso para é. professor é uma Relações mais máxima. horizontais são importantes, né? Muito, porque a gente precisa, né, quebrar essas responsabilidades. É. Olha, então a gente tem aqui uma pergunta. Desculpe, eu não consegui ver o seu nome, mas ele pergunta o seguinte: com os déficits familiares dessa geração, como mudar os parâmetros de liderança atuais e os próximos dessa geração que está para chegar? Como assim déficits familiares? Eu não entendi qual é a premissa, né? Uhum, Porque eu tenho para mim que nós não estamos com déficits familiares. Nós estamos com uma sociedade complexa que está vivendo um tempo difícil. Mas eu uhum, vejo cada vez mais os pais, as mães, buscando se comprometer com o processo de educação. Eu que trabalho muito com educação infantil, com crianças pequenas, a gente, apesar de, obviamente, ter muitos pais negligentes, porque estão muito envolvidos com seus trabalhos ou com as redes sociais, a gente também tem uma camada importante da população que está buscando fazer o seu melhor. Então, eu não acho que essa geração é pior ou melhor em relação a isso, tá? uhum. Porque a minha geração, os pais eram super presentes, mas faziam cada bobagem, né, no processo de educação, enchiam a gente de trauma, enchiam a gente de coisas que não eram nossas, que eram deles, né, e que eram distribuídas. Eu fui criada pelos meus bisavós. A minha bisavó tinha 72 anos quando eu nasci. E ela faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Ela faleceu aos 84. E eu vivi com ela os 5 primeiros anos da minha vida. Com ela e com meu bisavô. Minha mãe se acidentou quando eu era muito pequena. E ficou muito tempo internada. Então, esses meus bisavós que me criaram. Eu sou, assim, praticamente um exemplo claro de criança que viveu sobre a égide do homem do saco, sobre a égide do medo, Do da lobo mal. responsabilização, do lobo mau, das características de gênero. Então, eu não sou desse tipo saudosista que no passado era melhor, viu? Não acho isso. Mas também acho que os desafios são cada vez piores, mais complicados. Então, acertar no século XXI é bem mais difícil do que acertar no século XX, pelo menos na minha concepção, dada a complexidade. O que eu vejo é que nós temos muitas possibilidades. E sempre somos nós que fazemos as escolhas. O problema é que a gente está escolhendo mal. Nós estamos Uhum. fazendo escolhas pautadas muito no carpe diem, né? Eu preciso de sombra e água fresca, eu vou fazer o mínimo para conseguir curtir o máximo. Então, são esses paradigmas que não têm nada a ver com a juventude. Tem a ver até mesmo com as gerações que hoje têm 40, 50 anos de idade, que querem ter mais tempo para fazer nada, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque existe tanta coisa legal para se fazer quando a gente não está trabalhando, que trabalhar se tornou um problema na vida da gente, né? Ao invés de se tornar um recurso. De novo, Uhum. trabalho é recurso, trabalho não é ônus, né? É. E a gente vê essas coisas de forma tão distorcida. Então, Ah, eu não acho que seja uma questão geracional. Eu acho que o século XXI traz desafios importantes, que nós precisamos endereçar com uma educação cada vez mais robusta. E não, por que eu vou ensinar equação de segundo grau? Tem que ensinar equação de segundo grau, sim. Porque equação de segundo grau é o jeito que você faz para poder entender, por exemplo, uma parábola. Então, mas por que eu preciso da parábola? Porque você precisa entender relações entre números que são de outra natureza. Nenhum conhecimento é desprezível. O que é muito difícil é a forma como a gente ensina hoje. uhum. Carla, eu vou fazer agora uma última pergunta para você e depois a gente ainda prestigia mais algumas que estão chegando e a gente não vai conseguir fazer uma mágica que é a gente ter uma live que fosse de 35 minutos no máximo, porque a gente já passou e aqui está fervendo ainda, né? Mas enfim, enquanto você que está aqui ainda quer ouvir a Carla, vamos continuar mais um pouquinho, mas não vamos passar muito. Carla, em termos de uma mensagem final, até em relação ao que você estava falando, seja da família, da empresa, é, o que para você é o papel do líder cidadão para não sei se para mudar o mundo, mas né, esse líder cidadão que eu acho que cala, né, dentro de todos nós e que a gente precisa, né? E às vezes a gente pode ser ele, né? É isso que eu sempre penso, né?
Eu tenho para mim o seguinte, a gente tem uma questão muito importante, que é um patriotismo que está sendo vendido agora, como se fosse um patriotismo no sentido de salvar a pátria das coisas ruins e das pessoas que querem destruir a pátria, etc. e tal. Eu não vejo dessa forma. Ontem, né, foi 7 de setembro, uma data que para mim é muito significativa, mas a gente sabe que o nosso país já fez a sua independência mantendo a dependência, né? Como a gente também fez a república sem virar república. Então, nós somos um país onde as transformações não acontecem de verdade. A gente vai fazer uma independência, se torna uma monarquia. A gente vai fazer uma república, cai na mão dos militares, né? E nunca vira res pública, coisa pública. A gente sempre está sob domínio de estruturas de poder. Eu como líder e como cidadã, e esse papel de líder cidadã, para mim, é a conscientização das pessoas em relação aos seus papéis. Então, eu o tempo inteiro chamo meus funcionários, chamo as pessoas que convivem comigo, para que elas pensem no seu papel como brasileiros que precisam cuidar de todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Nós somos um país desigual, nós somos um país que tem inúmeras dificuldades com relação à pobreza, com relação à educação. E a gente não pode ficar pensando que os problemas que a gente tem para enfrentar são, por exemplo, de usos e costumes, né? Que o nosso problema é brigar com as pessoas que são LGBT ou ficar discutindo se existe ou se não existe racismo. A gente precisa botar a mão, resolver as coisas, meter a mão para resolver. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com soluções e queria muito que todos nós trabalhássemos com essa visão. Então, eu estou aqui na pandemia, mas eu estou estimulando, eu estou fazendo, eu estou indo de um lado, eu estou do outro. Recentemente, participei de uma ação que tem a ver com o pessoal que estava morador de rua e tal. Líder cidadão é o cara que está se importando com todos os brasileiros, se importando todos os dias com todos os brasileiros. Não se acomodando enquanto tiver alguém ainda dormindo na rua e não se acomodar enquanto a gente ainda tiver crianças fora da escola ou sem acesso a uma educação de qualidade. Para mim, esse é o líder cidadão. E ele vai fazer a sua parte. Pode ser uma partinha pequena, pode ser dentro do seu time, mas ele não vai deixar ninguém para fora. Ele não vai fazer discriminação porque a pessoa tem essa ou aquela característica, porque é uma pessoa que é portadora de uma deficiência, ou porque é um negro, ou porque é uma mulher, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou porque é LGBT. Então, trabalhar com a diversidade, trabalhar com a inclusão, aceitar que nós somos um país múltiplo, diverso e poderoso. A gente só não se desenvolveu e não virou uma potência porque nós fomos segurados pelas outras potências. Toda vez que a gente bota a cabeça para fora, as outras potências vêm e nos afundam. É o que está acontecendo de novo aqui, né? Você imagina que você ter... Isso foi uma coisa que foi para tudo quanto é lado, né? O presidente da república de um país falar para um vice-presidente do outro país que ele quer explorar a Amazônia com outro país. O que é isso em termos de autonomia? Para mim, se tem uma liderança cidadã, é uma liderança que não vende o que a gente tem de riqueza, justamente porque essa riqueza é do nosso povo. O nosso povo é sofrido. Eu vou te contar um exemplo, Suzane. Vou aproveitar rapidinho. Eu fui conhecer no Rio Grande do Norte as captações de energia eólica. Eu sou super curiosa. Eu estou nos lugares, eu estou cutucando as pessoas porque eu quero saber como é que funciona, né? E aí eu fui conversar com um engenheiro que trabalhava na energia eólica. Ele me contou uma coisa que eu estou chocada até hoje. E alguém precisa resolver aquilo. Você imagine que as pessoas que moravam nos lugares onde foram instaladas o negócio lá, a hélice de energia eólica, tinham o direito de ganhar um aluguel do espaço por causa da hélice. O que aconteceu? As empresas que iam explorar mandaram gente na frente para comprar todas as terras. E depois que as pessoas venderam aquela terra, que é um cerrado, é um deserto, por miséria, aí eles anunciaram que iam colocar as torres de captura de energia eólica, concentrando mais uma vez a renda. Se não era bem isso que a gente tinha que ter evitado, se não era bem distribuir o dinheiro do aluguel daquelas torres de energia eólica na mão da população pobre. Mas nem isso a gente é capaz de fazer. Então, o líder cidadão é aquele que cuida do Brasil inteiro, mesmo que esse Brasil inteiro seja representado pelas 3 ou 4 pessoas que trabalham na equipe dele. São questionamentos importantes, né, Carla? Eu acho que
Eu também pretendo ser ousada, já que você usou essa palavra, e um dia, já te contei, quero começar a trabalhar a incubadora do líder cidadão. E dentro de outras perguntas que vieram, eu peço que vocês encaminhem para o direct da Carla, tem algumas ligadas até à própria complexidade da liderança, que de alguma forma, quando a gente está falando líder cidadão, isso envolve uma complexidade muito maior, porque não existe uma única forma de vermos determinada coisa, né? Mas, enfim, eu acho que a questão de consciência ética e responsabilidade, isso tá sempre em jogo, né? Isso já não tem como ter visões diferentes, né? Não, e o que é diferente tem que ser discutido, tem que ser posto na mesa, né? O que as pessoas estão vivendo hoje, porque tem uma polarização, não dá para discutir. E que loucura! Se a gente está polarizado e a gente não consegue discutir, perdeu tudo, acabou. Né? Acabou o país, nós vamos ter que rachar. Então, que tal, sabendo que temos diferenças, sentarmos para discutir como adultos éticos e moralmente estáveis, né? Verdade. Carla, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu encerro esse episódio, né? Desculpe quem ficou aí com alguma pergunta, mas acho que faz parte também da gente entender os combinados, né? Agradeço quem estava aqui ouvindo o nosso episódio 8 e que, se você gostou, compartilhe e lembre, a série Leader Experience, toda terça-feira às 18h30, um novo episódio. Até mais, Carla. Muito obrigada. Um beijo para todos. Inspiração aí. Sempre. Beijo. Um abraço, beijão. Tchau. Tchau.